Fala pessoal, vídeo de hoje vamos estar resolvendo aí um exercício de resistência dos materiais aplicada. O exercício ele tem duas forças aplicadas em dois pontos e uma carga distribuída de 10.000 Nm. Como que a gente começa? O primeiro passo é localizar todas as forças. Então a gente tem essas forças aplicadas, que estão já desenhadas. Tem as forças da reação de apoio, que a gente vai ter que calcular. E essa força de 10 Nm, ela está distribuída ao longo desses 4 metros. Então a gente pode admitir ela como uma força única centralizada de 40.000 Newton, que é a força toda distribuída diante dos 4 metros. A primeira parte para resolver vai ser calcular as forças em X e em Y. Em X, a somatória das forças em X, ela vai ser igual a zero. Como a gente olha no exercício, não tem nenhuma força sendo aplicada no eixo X. Então, a reação de apoio não vai ter força. Aí a gente vai começar a calcular agora as forças no eixo Y. Então, somatória de força em Y, a gente iguala a zero, mas vamos começar a colocar todas elas. A gente tem então o primeiro ponto AY, que é o ponto que a gente vai querer achar, e o segundo ponto BY. Para colocar a somatória de forças, a gente precisa olhar a direção delas. A Y é uma reação de apoio, então a força está para cima. Então a gente vai ter mais a Y $40.000 para baixo, então menos 40.000. Aí vamos ter 10.000 Newton para baixo também, então menos 10.000. Vamos ter para cima a reação do segundo apoio BY. E a última força na ponta do sisteminha, menos, força está para baixo, 10.000 Newton. Aí, resolvendo isso aí, a gente vai chegar que a Y mais BY, vamos jogar todas as forças negativas para o lado de lá da equação para elas ficarem positivas. Vamos ter que isso é igual a 60.000 newtons. Mas só que aqui a gente não tem um resultado ainda. Aí o segundo passo vai ser calcular o momento. Para calcular o momento, a gente vai escolher um ponto. Eu vou utilizar o AY. Então a somatória de momento em A igual a zero. O momento, a definição dele é a força vezes a distância. Então a gente vai pegar todas as forças que estão aplicadas no sistema vezes as distâncias em relação ao ponto A, que é o que eu estabeleci como ponto de origem. Então a gente vai ter a primeira força 40.000 vezes a distância, que é 2, porque a força aqui, como vocês podem ver, ela ficou
no meio. Então a gente tem 2 metros aqui e 2 metros aqui. Então 40.000 daqui até aqui, vezes 2. Tem o 10.000 que está sendo aplicado vezes a distância, que são 6. Desse ponto até esse ponto, vai somar toda a distância, vai chegar em 6. A reação BY, que é o que a gente não tem ainda o valor, então a gente vai colocar somente a força da reação vezes a distância, que é 8 de distância. É muito importante o sinal também da somatória dos momentos. Como vocês podem ver, o momento ele é baseado na rotação que vai sofrer, qual lado que vai rodar, se vai ser no sentido horário ou anti-horário. No caso da rotação ser no sentido horário, ó, em relação ao ponto A, essa rotação está nessa direção, então ela vai ser positiva. E como a gente pode ver, o BY, ele tá a força para cima, então em relação ao ponto A, ele está nessa direção, então vai ser negativo. E aí na equação a gente vai colocando tudo com os sinais corretamente também, porque isso é muito importante. Então a gente vai ter o BY vezes a distância 8 e mais a última força de 10.000 vezes a distância de 10 metros. Então a gente vai ter que o valor de isso aí tudo igual a 0. A gente vai ter que o BY, a hora que a gente passa ele para o lado de lá, BY vezes 8 vai ser igual à somatória de todas essas multiplicações aqui, que vai dar o valor de 240.000 newton. Aí fazendo a equação, resolvendo ela, a gente vai ter sobre 8, passando o 8 para cá, ele estava multiplicando, então ele vai passar dividindo. Vamos ter que BY é igual a 30.000 newton. Com esse resultado, agora a gente consegue resolver o que faltava na equação da força do AY e do BY. Então, jogando uma na outra, a gente vai ter que AY mais aqui o valor de BY é 30.000 é igual a 60.000. Então a gente tem que a Y é igual a 60. Esse cara vai passar para lá com o sinal oposto. Então 60 menos 30 vai ter que a Y é igual a 30.000 newton. Então a gente já tem o valor de AY e BY. A gente já pode até colocar os valores no lugar dele. Então a gente tem BY valendo 30.000 e a Y valendo 30.000 também. Tudo em Newton. Com isso já resolvido,
a gente vai passar para a próxima etapa, que é fazer o diagrama de esforços da força cortante e o diagrama de momento, que a gente consegue achar o momento máximo desse sistema, onde está aplicada a maior força, a maior tensão. Então, para fazer o diagrama da força, a gente vai ter que ir olhando como que estão distribuídas as forças. Aqui a gente não tem nada, então nesse ponto é zero, e vem como zero até esse ponto, que a gente tem uma força aplicada no apoio de 30.000 newton, então a gente vai subir 30, então a gente tem 30.000, menos o 40, que está aplicado bem no meio, mas como a gente sabe que é uma carga, então essa carga ela é distribuída durante todo o percurso de forma uniforme. Então a gente vai traçar uma reta aqui. E aqui a gente vai de 30 menos o 40, a gente chega em menos 10.000. Como você pode ver, a força está para baixo, então ela altera o sinal, altera a direção, fica na direção negativa. A gente tem aqui uma força de 10.000 kN aplicada nesse ponto, mas nesse percurso a gente não tem força nenhuma, então isso vai se manter. E aqui vamos abaixar mais 10.000, chegando em menos 20.000 newtons nesse ponto, com aquela força aplicada. Temos aqui nesse ponto o apoio, que vai ter uma reação de 30.000 newton. Então a gente vai, como inverteu o sinal, a gente vai subir de 20 até 10, porque somando menos 20 até 10.000, a gente vai ter os 30 da força total. Aí ele se mantém até o final, os 10.000, e aqui termina em zero. Com esse diagrama, a gente consegue calcular as áreas para realizar o cálculo dos momentos máximos no apoio. Só sinalizar aqui. Então aqui a gente tem positivo, vai para negativo, tudo negativo e termina positivo. Agora realizando o diagrama da força do momento. A gente vai começar aqui também com nenhuma força aplicada aqui, então vai se manter o zero. Como que a gente vai conseguir encontrar o momento máximo disso aqui? A gente sabe que a distância pela proporção de onde está cortado dos valores aqui é 3. Então a gente pode dizer que esse espaço aqui tem a distância de 3 metros. Para calcular a área, usando o cálculo de área simples, a gente vai ter base vezes altura, dividido por 2, por ser um triângulo retângulo. Então a gente vai ter aqui essa área, (30.000), aqui o x igual a 3, essa altura aqui 30.000, e aí a gente consegue achar esse valor. Então a área é igual a base, que é esse x igual a 3, vezes a altura, que são os 30.000, sobre 2,
para achar a área do triângulo. Então a gente vai ter 3 vezes 30.000, 90.000, dividido por 2, 45.000 Newton. Com esse valor aqui encontrado da área, a gente encontrou o momento máximo dessa carga distribuída. Como você tem uma inversão de sinal, isso aí vai ser uma parábola. Então a gente vai puxar então mais ou menos aqui vai ser o ponto máximo. Aqui vale 45.000. Então esse aqui é o ponto máximo nessa região. Calculando a área desse segundo triângulo, como inverter o sinal, ele vai inverter a direção que vai seguir, então não vai aumentar mais, ele vai diminuir o momento máximo. A gente vai ter o segundo triângulo com x igual a 1 e a altura 10.000. Aí a gente tem a base para calcular a área dele também. Base 1 vezes 10.000 de altura sobre 2, porque é um triângulo, retângulo. Vamos chegar aqui em 5.000 Newton. 1 vezes 10, 10.000 dividido por 2, 5.000. Então a gente vai subir daqui até o ponto 40.000. 45 menos os 5.000 da inversão do sinal, 40.000 Newton. Aí achando esse valor, a gente passa para o próximo passo, que é essa diferença dessa área. Aí, como ela foi, aí calculando essa área do retângulo, desse retângulo aqui, a gente vai ter a altura de 10.000 e a distância de 2. Então a gente vai ter, por não ter que dividir por 2, por ele ser um retângulo e não um triângulo, a gente vai ter aqui essa área de 20.000 Newton. Então, nessa daqui, como a gente não teve a inversão do sinal do sinal positivo para negativo, a gente mantém o mesmo sentido, porque ainda está negativo. Então a gente vai de 40.000 Newton menos os 20.000 que a gente calculou dessa área aqui. A gente vai chegar em 20.000 Newton. Essa segunda área, a gente vai ter a altura de 20.000. A distância aqui da base seria 2, então a gente vai ter 40.000 Newton, continuando no mesmo sentido, por conta de não ter alterado o lado, nem o sinal, nem nada. Então a gente vai de 20.000 Newton até 20.000 Newton positivo, continuando no mesmo sentido. A gente vai de 20 até 20, a gente chega nos 40 dessa área aqui. 20.000. E por último, a última área, como a gente tem a inversão do sinal, a gente vai fazer o cálculo da área, vai chegar em 10.000 vezes a distância 2, que vai dar 20.000 de área, e vamos só, como inverter o sinal, inverter a direção, aqui vai chegar em 0. 20.000
que já estava menos os 20 mil dessa força aplicada, a gente vai chegar em zero. Tendo isso montado, a gente vai passar para a próxima etapa, que é a realização da seleção do perfil para a gente aplicar nesse caso aqui. Então, a gente precisa do que para achar essa resistência à flexão máxima? Que a gente vai precisar calcular a resistência da flexão máxima, que é WX. A gente sabe, como a gente viu ali no diagrama, que o nosso momento máximo, então o nosso momento máximo é igual a 45 mil Newton. O coeficiente de segurança que a gente trabalha padrão para estudo, coeficiente de segurança S, é 2. A nossa tensão de escoamento do material estudado, que foi fornecido pelo exercício, pela especificação do material, é 345 MPa, megapascal. E o que a gente precisa descobrir é o WX, que é o que se refere à resistência à flexão máxima, ou seja, o máximo que esse material vai suportar nessas condições que a gente chegou aqui de flexão máxima, de maior momento. Então esse WX é o que a gente vai precisar encontrar. Aí a gente tem a formulinha, que é o WX é igual ao momento máximo, 45 mil, vezes, multiplicando aí pelo coeficiente de segurança, 2, ou seja, a gente vai dobrar o valor do momento máximo para conseguir passar a tal da segurança ao final do projeto. Isso tudo dividido pela tensão de escoamento do material em questão, 345. Realizando esse cálculo aqui, a gente vai chegar aqui, WX é igual a 260,87 centímetros cúbicos. Fazendo análise dimensional, a gente vai ter o 2 adimensional, vai ter isso aqui que está em Newton e esse aqui em megapascal, resposta em centímetro cúbico. E com este valor, aí a gente vai passar para a parte da tabela. O que acontece? Essa tabela, existem muitas tabelas e eu já fiz um estudo prévio só escolhendo alguns valores para demonstrar as possibilidades. O primeiro critério de escolha é a resistência. Então, o que a gente precisa como primeiro critério é o WX, ele é o mais importante. E aí, após a gente conseguir o material com a resistência adequada, a gente vai estudar a massa dele. Por quê? Se a gente tem um material com uma massa, com uma densidade um pouco menor, a gente vai ter um material mais barato. Então, a gente vai diminuir drasticamente o custo se a gente conseguir um material um pouco mais leve, um pouco mais fácil de manusear. A gente tem benefícios aí na escolha. Então, tabelado, eu achei os valores em cada perfil, que a gente pode escolher também quais os perfis que a gente vai aplicar naquela situação. Então, no perfil I, a gente tem os dois valores que se enquadram de W, que são 301,7 centímetro cúbico,
e 270,2 centímetro cúbico. As massas respectivas deles, 31,3 quilograma por metro e 25,3 quilograma metro. A gente pode perceber que os valores indicados aqui, eles têm uma relação de peso e a resistência máxima à flexão. Esse valor, ele já alcança o que a gente precisa, que são esses 260 que a gente chegou. Então, isso aqui já está resistindo ao que eu preciso. E, como a gente pode olhar aqui, a densidade, o peso desse material, a massa dele é um pouco menor em relação ao material de cima. Então, a gente vai ter um custo menor nessa opção aqui. E aí tem as outras opções do perfil retangular, quadrado e circular. Tem 2,62 centímetro cúbico, 283 centímetro cúbico, com as massas respectivas de 41,7 quilograma metro e 47. Então a gente pode observar aqui que a gente tem um material cuja resistência é maior, 283, e o seu peso menor, sua densidade, sua relação de massa um pouco menor. Então a gente vai ter essa opção aqui como a principal escolha. Tendo essa aqui em opção como, em caso de falta da outra, alguma necessidade, e assim por diante. E aqui do perfil quadrado. Bom, então aqui a gente pode observar que a gente tem um material de 266 de resistência e um de 283. A gente tem esse material com uma resistência um pouco maior. E os seus pesos são a mesma coisa. Então a gente vai selecionar esse material, esse perfil aqui. E por último, o perfil circular, as opções que a gente tem são E aí, nesse último caso aqui, a gente tem essa resistência maior e o seu peso bem menor, facilitando bastante a escolha do material a ser aplicado. Bom, pessoal, por hoje é só. E é isso.